Vamos orar? Fecha seu olho. Vamos pedir graça, pedir sabedoria da parte de Deus, para que Ele possa nos conduzir em graça e sabedoria, para que nós possamos aprender a palavra dEle. Espírito Santo, obrigado por estar na sua casa. Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem dado graça, até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos conduzido. E nesse dia, Pai querido, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, meu Deus, a nossa mente, meu Deus, a nossa compreensão, Espírito Santo, para que nós possamos entender a sua palavra, entender o propósito, entender o seu projeto. Senhor, repreende toda a retaliação, toda a mente fechada, meu Deus, tudo aquilo que há, Senhor Jesus, em nós, que serve como barreira, como bloqueio da tua palavra, em nome de Jesus, Espírito Santo, que saia, que caia por terra, no nome de Jesus. Cerque este lugar, Senhor, e toda a resistência que há em nós para aprendermos a sua palavra, que caia por terra, todo sono, Senhor, meu Deus, todo desvio de pensamento dentro da sua palavra, que seja repreendido no nome do Senhor. É que nós te pedimos, Jesus, nessa noite, para a glória do seu nome. Amém? Espero que você esteja animado, amém? Aprender a ficar sentado não é fácil. Às vezes para mim estar aqui é mais fácil, mas para quem está ouvindo é mais difícil. Nós entramos, na semana passada, nós entramos nessa outra matéria, chamada Logos e o Rema, para que nós possamos entender, irmãos, muitas coisas. Aí, irmãos, nós estávamos falando antes disso, condições para receber revelação, tá? Algumas condições nós aprendemos para receber a revelação da palavra, não aquela revelação que, né, Deus está me revelando alguém, Deus está dizendo alguém aqui, não é isso. Mas o que é? Essas condições são textos, ou seja, são fases que nós fazemos para que a revelação da palavra venha. Um exemplo, nós temos que ler a Bíblia. Sem a leitura da Bíblia, como que Deus vai me revelar as coisas? É uma das condições. E nós agora vamos passar por Logos e o Rema. Começamos a falar alguma coisa semana passada. Quando alguém falar, irmãos, Rema, né? Uma palavra Rema, aí alguns irmãos aqui já sabem. Mas aí você vai entender o propósito, porque quando a gente fala que a palavra é Espírito, né? E quando eu falo Rema, eu estou falando a mesma coisa. Quando eu falo do Logos, quando eu falo da palavra escrita, eu falo da mesma coisa. Então, o que é o Logos? A palavra escrita. O que é o Rema? A palavra no Espírito. Ela tem um outro sentido. Então, esses dois sentidos da palavra. Veja bem, lendo a nossa Bíblia em português, nós não conseguiremos distinguir dois termos usados no original que são igualmente traduzidos como palavra, tá? Em nosso idioma, esses dois termos são Logos e Rema. Todos os dois é palavra. Se alguém falar assim, Logos é palavra, Logos é palavra. Rema é palavra, Rema é palavra. A palavra, ela é usada para esses dois termos. Só vai mudar, irmão, a questão espiritual de uma, só isso. Então, como diz ali, né, ou seja, traduzido como palavra, em nosso idioma, esses dois termos são Logo e Rema. Esses dois termos são traduzidos unicamente como palavra, porque são vistos como sinônimo. Porém, o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre a palavra escrita e a palavra viva, tá? Vejamos alguns exemplos da Bíblia, nós vimos isso aí semana passada, mas existe uma diferença na palavra escrita e a palavra viva. Então, quando eu falo a palavra viva, eu estou falando do Rema, estou falando daquela palavra que queima teu coração, que salta teu coração, que você se alegra, você muda teu pensamento, a sua posição, você muda a sua forma de pensar. Sabe quando a palavra vem no culto, que está queimando o teu coração? Esse é o Rema, tá bom? Essa é a palavra no Espírito.
Imagina, a gente começou o salmo, a gente começou o culto, abre a Bíblia e lê um salmo. O que é? Eu estou lendo o salmo, eu estou lendo a palavra. Mas o salmo que está sendo lido não queima o teu coração, nesse sentido. A pessoa fez a leitura e chamou o irmão para dar uma saudação, o irmão veio e leu um texto da Bíblia, leu lá João 3,16, leu ali o texto, bonitinho, mas não queimou você. Aí vem a mensagem, ou alguém vem mais, né, com mais fogo para dar uma palavra, aí de repente aquela saudação, aquela palavra, ela muda, ela vem diferente. Não é gritar, irmão, entendeu? Não é gritar, porque político grita. Os irmãos sabem que a eloquência é um dom natural. O que é eloquência, pastor? Isso é eloquência. É um dom natural, o político tem. Agora, a eloquência sem o Espírito Santo não vai mudar. O que vai trazer a mudança é o Espírito Santo. Você tem eloquência, mas daí vem o Espírito Santo, aí fecha tudo, né? Com a glória de Deus. Passa para o próximo. Maravilha, né? Tudo escuro. Nós falamos aqui, resumindo, quem não veio na aula passada, Logos é a palavra escrita, tá? Aquilo que Deus falou, que foi registrado para a nossa orientação. Ela contém o que Deus falou anteriormente, pelos profetas, por meio do Filho, isso. Essa é a palavra que nós ministramos. Não ministramos palavras de homem, tá? Precisamos estar familiarizados com ela, com esta palavra. Pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante. Está dizendo ali. Vejamos alguns textos que no original se usa como logos, o qual deve ser a nossa atitude com a palavra escrita. Veja bem, quando eu falar assim, logos, palavra escrita, tá bom? Aquilo que você leu na sua Bíblia, aquilo que nós começamos o culto lendo, toda a escritura, a Bíblia é logos, ela é escrita. Foi escrita por alguém, né? O que nós temos que cuidar, irmãos, um exemplo, os irmãos sabem que toda mensagem tem que ser cristocênica, Jesus tem que aparecer, nem que se for no começo, no finalzinho, para dar um tchauzinho para os irmãos dentro da mensagem. A gente tem visto assim mensagem de autoajuda que às vezes levanta a nossa alma, mas não toca o nosso espírito, entendeu? Um exemplo assim, eu estava ouvindo um pregador, mandaram para mim um link, eu estava ouvindo um pregador muito bonito, uma mensagem sobre família, mas em nenhum momento eu vi a expressão Jesus, em nenhum momento eu vi Jesus entrar ali na cena, fazer alguma coisa. Então sim, é uma ótima mensagem, mais de autoajuda, que vai tocar a nossa alma. Entenda uma coisa, a mensagem, o Logos, ele vai tocar a alma, porque palavras tocam a alma, entendeu? Agora a palavra viva, a palavra no Espírito, ela toca o Espírito, para trazer a mudança na nossa vida, tá bom? Então vamos lá, veja bem, vejamos alguns textos que original se usa como termos Logos, qual deve ser as nossas atitudes para com a palavra escrita. Lá em João, irmãos, 14:23, vai dizer lá, se alguém que me ama guardará a minha palavra. Toda vez que Jesus está falando a minha palavra, o que é a palavra? A Bíblia, o que está escrito dentro dela. Então ele falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, que quer dizer o Logos, tá bom? Embaixo, em João 15:20, está dizendo, lembrai-vos da palavra que vos disse. Lembrar da palavra. Veja bem, se eu amo a Deus, eu vou guardar a palavra. E eu vou lembrar da palavra que Jesus tem falado. Por isso que o crente tem que ler Bíblia, irmão. Crente que entra ano e sai ano não lê Bíblia, tem alguma coisa errada. Você tem que ler Bíblia. Ah, pastor, não prego. Não daí. É uma obrigação da gente ler a Bíblia, irmãos. Tem que ler a Bíblia. Agora ele falou, se me ama, então você vai guardar a minha palavra. Não é só a palavra que o pastor prega na igreja. Às vezes o pastor pega um texto, pega lá João 3,16, aí vai falar 45 minutos. Mas a palavra, você tem que ler também na tua casa. Às vezes quando o pastor lê um texto aqui, você já está familiarizado com ele. Talvez você não entendeu quando você leu, mas às vezes o pastor vai trazer a palavra,
Aí você vai, puxa, eu já li isso aqui, agora eu quero saber o que vai sair em cima disso. Então, a segunda coisa que ele fala, a primeira coisa, aquele que me ama guarda a minha palavra. Depois ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Dentro da Bíblia, nós temos que lembrar textos, em determinadas situações que nós vamos viver no nosso dia a dia, nós temos que lembrar dos textos. Lembra tinha umas tabelinhas assim, antigamente, está triste, aí lá está lá os versículos contra a tristeza. Está alegre, está angustiado, está chateado, quem lembra disso? Então havia um versículo para cada situação. Se leu, aí você já vai entender, né? Você vai entender cada situação há um versículo dentro da Bíblia. Então ele diz lá, lembrai-vos da palavra, né? Aí, em João 17 vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra, ele vai dizer, é a verdade. Santificar eles na verdade. Quando eu leio a Bíblia, irmão, quando eu leio o rema, ou melhor, a palavra, é uma forma, de manhã nós estamos no plano da redenção. E uma das formas de santificar as nossas ações, a nossa vida, é a palavra. Então ele diz lá, ele fala assim, santificai-vos na verdade. Ou seja, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu me identifico com a palavra, quando eu amo a palavra, eu estou me santificando com ela. Mas nós estamos falando até agora do Logos. O que é o Logos, irmãos? Isso, aquilo que está escrito, da forma que está escrito. Então esse é o Logos. Aí embaixo diz lá, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Está lá em Atos 6:4, está lá uma abreviação lá, Logos. Os discípulos, eles estavam envolvidos muito, irmãos, com a assistência social da igreja lá no Atos. Eles ficavam correndo o dia inteiro para ajudar o povo. Aí quando chegava no momento da palavra, eles estavam praticamente, aí Pedro olhava, ô João, prega você. Aí João, ô Tiago, você que prega, ô André, você que prega, ô Felipe, todo mundo se envolvido. Aí o que eles falaram? Então nós vamos levantar pessoas, levantou diácono, levantaram obreiros, cooperadores, e eles então se envolviam com isso, e eles então, o que eles iam fazer? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quando vocês correm, aí nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Esse é o papel da gente, irmãos, o pastor, entendeu? Os obreiros. Às vezes você não tem a obrigação de saber tudo, mas às vezes eu tenho que saber. Às vezes você, como membro da igreja, você não tem obrigação de saber tintim por tintim, mas se você souber também é bom. Então a obrigação nossa como pastor é perseverar na oração e também na palavra. Tem que ler a palavra, estudar a palavra, orientar pela palavra, né? Nesse sentido aí. Então, está dizendo o Logos, tá? Veja lá, a palavra Logos, né? Veja lá, de Deus crescia, Atos 6:7, dizendo lá assim, que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Irmãos, se os irmãos quiserem ler os textos, a gente vai ler o texto, está abreviado ali, tá bom? Os irmãos, eu não estou lendo para a gente correr e ganhar tempo, mas você pode conferir na tua Bíblia aí, está abreviado lá. A palavra vai dizer, de Deus crescia, Atos 6:7, e prevalecia. Então a palavra crescia, de que forma? Na ministração, da pregação, de boca em boca. Um exemplo, você trabalha com uma pessoa, você prega para ela. E às vezes o que você está pregando para essa pessoa é o Logos. Você está falando para ela a palavra escrita. Porque você está ali no serviço, né, irmão? Não tem como ali, de repente, você entrar num Pentecoste ali. Você entrar no Espírito e de repente a palavra falada vai entrar no rema. Então você está passando para ela a palavra escrita. Está falando do amor de Jesus, está falando que Jesus é bom, está falando que Jesus é isso. Você está falando, em Atos aconteceu isso, na Bíblia está dizendo isso, na palavra de Deus está dizendo aquilo. Então você está passando para ela, é o Logos, é o que aconteceu lá em Jerusalém, em Atos, que está dizendo ali 6:7. E a palavra de Deus crescia entre os irmãos, começou a crescer. A palavra de Deus, entendeu? Era a palavra de Deus.
Tem um dos heróis da fé, de 1600 alguma coisa, 1800 alguma coisa, ele fala, acho que se eu não me engano, acho que é Spurgeon. Ele fala assim, existem os heróis da fé de Hebreus, tá? Hebreus 11, existem os heróis da fé que eles fizeram um livro com 20 homens, Spurgeon, Carlos Finney, John Wesley, e um monte, tem mais 17 aí. Esse livro conta um pouco da história desses homens, como eles viveram, da época que eles viveram. Eles falam assim, antigamente eles pregavam a palavra pura. Como assim, pastor? Não tinha nhenhenhê no meio da palavra. O cabo chegava na igreja, irmãos, eles falavam assim, ó, aceita Jesus para você não ir para o inferno. Aceita Jesus para você morar no céu. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era a palavra que eles pregavam. As pessoas vinham para a igreja porque elas tinham medo do inferno e elas vinham na igreja buscando um Cristo Salvador. Um Cristo que salvava, e um Cristo também que cura. Mas hoje, quantas pessoas são atraídas para vir para a igreja? De que jeito? Venha para a igreja porque Deus vai mudar a sua vida financeira. Sim ou não? Venha para a igreja que Deus vai pagar as suas contas. Venha para a igreja que o seu casamento vai ser restaurado. Lógico que vai. Lógico que vai, que Deus vai fazer a obra completa. Mas eu não posso priorizar. Eu não vou nem perguntar para você, como que você veio para a igreja a primeira vez? Como que alguém te chamou para vir para a igreja a primeira vez? Então assim, hoje, irmãos, é diferente. Hoje as pessoas recebem o convite para vir para a igreja. Aí fala, pastor, mas é estratégia, né? Aí vem para a igreja. Aí, irmão, aí uns vêm na igreja porque Jesus é banqueiro. Jesus é advogado, Jesus é gênio de lâmpada, porque você faz 3 pedidos e ele responde os seus pedidos. A pessoa ele vem para a igreja com a ideia de um Deus que só é para suprir as necessidades dele. E vai chegando num ponto que essa pessoa, irmãos, e o dia que ele não conseguir o que ele quer, ele desvia, ele volta para o mundo lá fora. A gente tem que vir a Cristo primeiro, ter Ele como nosso Senhor. Ter Ele como nosso Salvador, ter Ele como Salvador pessoal da nossa alma. E as demais coisas vai ser acrescentado, mas hoje mudou a situação. Você pode ver a propaganda, a forma na igreja, ó, você está passando por isso, então venha. Ninguém fala mais, ó, vem para Jesus, porque o inferno existe, ele é real, e se você não aceitá-lo, você vai para o inferno. Não, eu vou chocar a fé do povo. Pois que choque. Pois que deu um monte de pintinho, né? Chocadora, a galinha que choca, depois que dê. Mas muitas vezes isso mudou. Então o que eu quero dizer? A palavra crescia, a palavra era pura. A palavra não tinha mistura dentro da palavra. Eu preguei uma mensagem há algum tempo atrás, o fermento do fariseu. Eles colocam um pouco do fermento para poder dar uma levedada na massa, para dar uma maciada, para não judiar muito do couro do camarada que chega na igreja. Então aí a palavra para ser para descer um pouco mais gostoso a palavra, para ser sensível, né, dentro da palavra. Mas pastor, Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, irmãos. Eu sei que, né, venha como está, da forma que você está, mas eu não vou criar aqui uma situação para mim trazer você para a igreja. Eu sei, irmãos, que a gente fez muita campanha. Às vezes nas campanhas que a gente fazia, o povo vinha, mas que vinha bastante, mas daí? Eu não sei se eu estou regredindo nessa questão. Eu não consigo mais fazer campanha, irmão. Não sei, Deus acho que vai ter que mudar, porque eu podia fazer a campanha da porta aberta aqui, Deus vai abrir as portas, porque Deus age em cima daquilo que nós estamos pregando. Louvado seja Deus por isso. Mas eu não sei. Então, assim, hoje a fé, ela é como se ela tivesse um amuleto para que o crente precisa de um amuleto para que ele pudesse estar na casa de Deus. Aí você encontra Jó dizendo, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus do mesmo jeito. Se ele abrir porta para mim, ele é Deus. Se ele não abrir, ele é Deus da mesma forma. Mas vai falar isso para alguém para você ver. Não vai. Então, sim, oferecer um Cristo somente a rosa. Os espinhos esconderam para depois. O evangelho antigamente, como diz, era puro. Primeiro, isso aqui é a rosa, mas a rosa tem espinho.
Ele não prometeu só dia de sol, tinha dia de noite também. E o caminho é estreito, entenda isso. O caminho é estreito, é com dificuldade, né? Dura isso, porque a recompensa não está aqui, a recompensa está lá depois. Mas não, nós queremos viver a recompensa aqui. E tem como, pastor? Tem também, né? Mas a recompensa maior é lá, não aqui. Então a palavra crescia. Lá em Filipenses 2,16, rendo a palavra, acho que ali é rendo, né? Vamos ver lá, irmãos, Filipenses 2,16, foi? Retendo a palavra da vida para no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ou seja, Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipenses, retendo a palavra da vida, né? Retendo a palavra da vida e fazendo o quê? Para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Retendo a palavra. Já viu, irmãos, que hoje, às vezes a gente prega domingo, se perguntar hoje, ninguém lembra do texto, né? Domingo mesmo foi lido 2 textos. Eu vou ajudar você, eu só sei que era Hebreus, mas 37 ou 38? 11 e 14. E aonde vocês arrumou 37, 38? Você entendeu, irmãos? Então assim, reter a palavra. Sabe o que é o nosso problema, irmãos? Eu tenho muita distração para me ler. Então assim, você tem que fechar tudo. Na hora da palavra, por isso que tem que ser a palavra. Ler a palavra, reter a palavra. O que é reter a palavra? Você pega uma esponja, você joga água, a água vai escorrer embaixo. Você vai ter que reter o máximo possível que você puder. Vai ter que segurar. Até porque, irmãos, a parábola do semeador, a mensagem vai cair às vezes à beira do caminho, no coração de alguém, vai cair à beira da estrada, né? À beira que já falei, vai cair nas pedras, vai cair nos espinhos e vai cair numa terra boa. Então, assim, quando eu retenho uma palavra de Deus, é porque eu venho entusiasmado para mim pegar aquela palavra e ficar guardado no meu coração. Então, irmãos, a gente tem que começar a prestar atenção nesse detalhezinho, né? Filipenses, ele diz lá, né? Que retendo a palavra, né, de vida, retendo a palavra, né, de Deus ao nosso coração. E onde nós estamos agora? Subiu ali? Você mudou, Keila? Não? Aí mesmo? Isso, Filipenses 2, isso. Criado com boas palavras, né, de fé. 1 Timóteo 4,6, Paulo dizendo para Timóteo a respeito da sua avó Lloyd. Você foi criado com a sua avó, bababá, bibibi, com boas palavras. Ou seja, que vamos ler lá, vai, para a gente não ficar. Quem achou pode ler, irmão, tá? Isso aqui, irmãos, aquilo que eu falei para você da avó, ele vai concluir mais para frente. 4,6, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido, tá? E o verso 7, mas rejeitando as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo está dizendo para Timóteo, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e outras palavras, né, com palavras boas. Uma igreja que ela ensina a palavra, irmãos, se você presta atenção na palavra, você cresce. Às vezes a gente está num culto, não é que eu não gosto, às vezes a gente pregar a mensagem do oba-oba, do Deus está aqui, Deus vai te ajudar, a mensagem porque assim, todo mundo tem um problema aqui. Então, às vezes, não que Deus não é da vontade de Deus, mas você pode ver que existe igreja que a mensagem é só em cima do reteté. Não é um ensinamento. É só em cima do piseiro ali, espiritual, aquelas coisas todas lá. E cadê o ensino? Né?
dentro da palavra. Cadê ensinar, pastor? Foi culto de libertação, não tem, amém, glória a Deus por isso. Eu sei que às vezes tem domingo que você vai fazer isso, na sexta-feira também, mas eu não posso só criar a igreja em cima de um oba-oba. Porque no dia que for necessário, como é que você vai fazer? Você não tem um ensino, né? Pode olhar que Jesus, ele falava assim, ó, e a Bíblia diz, Jesus sentou e ensinava. Jesus ensinava, né? Eu sei que tem muitas mensagens que ela pode ser pentecostal e vem ajudando, dando ensinamento também. Mas você pode perceber que tem muitos lugares que, irmão, não estou falando mal de igreja nenhuma, tá? Muitos lugares que às vezes é só o reteté. Sou contra não, tá bom? Não sou contra. Tem que ser a medida recalcada e sacudida, tá? Veja bem, 2 Timóteo 2,15, Paulo dizendo que maneja, ele dizendo, né, para Timóteo, que o obreiro ele tem que ser aprovado. Pode ler. Procura te manter aprovado como um obreiro, apresentar a Deus, né, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. E aí a gente olha para esse texto, a gente vê assim, não, isso é só o pastor, os obreiros. Mas você já parou que você pode deparar uma vez, alguma hora, com alguma seita? Você pode se deparar com testemunho, você pode se deparar com espírito, você pode se deparar com o xeixunuê, você pode se deparar até com ateu, e ele vai pôr você no bolso, né? Ele vai pôr você no bolso. Eu me lembro, eu tinha 14 anos, irmão, e um dia, foi um senhor na casa do meu tio, ele começou a falar, ele era de não sei que igreja que ele era, e ele começou a falar que o inferno existia. O inferno não existia, aquilo foi me incomodando. Eu falei, não, o inferno existe. Eu já li dentro da Bíblia. Ele falou, então me prova. E daí, irmão? Cadê? Sumiu tudo. Sumiu o versículo, sumiu tudo, e eu não consegui achar o verso quando falava do inferno, que não sei o quê. Depois daquele dia, irmão, eu fiquei envergonhado. Fiquei envergonhado. Eu falei, nunca mais. Eu tinha 14 anos na época, né? Tem compromisso. Mas se você não sabe, o cara está falando que o inferno não existe, que o inferno é coisa da cabeça do humano, o inferno não sei o quê. Mas Deus é tão bom que eu não sei o que aconteceu, que esse homem passou mais ou menos, acho que eu tinha 14, mais ou menos 4 anos depois, eu já estava com 18, e eu fui pregar, irmãos, uma casa, e esse homem estava lá. Mas, irmão, foi um negócio tão de Deus, mas foi tão profundo o negócio de Deus. Eu já fui lá no juízo final, Apocalipse 22, vai lá, abre lá o negócio lá, vamos rachar a tampa da chaleira aqui, Apocalipse 20, 19, 20, uma coisa assim. Aí, irmão, foi, e o caba lá, eu só quase tacando o dedo na cara dele, cara. Quem não achar descrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, e a morte, o inferno, foi lançado também para lá. Então, assim, ainda Deus me deu a graça de encontrar esse camarada, e ele lembra de mim, e eu lembrei dele, e enfim, esse cara virou crente, glória a Deus por isso, né? Deus mudou a mente dele para lá. Mas assim, irmão, a gente fica envergonhado quando você não consegue se encontrar dentro da palavra de Deus. Então, assim, ele dizendo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro, maneja bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Você entendeu? Essa é manejar a palavra, está falando do Logos. Isso aí que está escrito aí. Ah, pastor, não entendo nada. Não tem problema, continua lendo. Continua lendo. Portanto, você lê. Por quê, pastor? Porque no momento certo ela vai saltar como revelação. Aí segundo, lá em 2 Timóteo 4,2, a gente já leu? Está aí já, Ronaldo, lê para nós. Prega a palavra. A tradução, vê se tem alguém que tem uma tradução melhor, porque está assim mesmo. Que pregues a palavra, instes, ou seja, em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, pregue a palavra, entendeu? Quem vai fazer o resto é o Senhor. Então ele tá exortando aqui, Paulo dizendo para Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Para pregar a palavra não tem ocasião, não tem tempo, né, nesse sentido aí.
Hebreus 4:12, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, afiada, ela tem o poder de fazer a separação, espírito e a alma, nesse sentido. Pode ler, irmão. Discernir os pensamentos do coração do homem. Irmão, se você começou a prestar atenção, Hebreus 4:12, já entra palavra, já entra o logos e entra o rema. Quando ele fala assim, porque a palavra de Deus, porque a palavra logos de Deus é viva, aí já entra o rema, para que os irmãos entendam. Como que você entende que a palavra é vida? Viva. Como que você imagina isso? Imagina a palavra com perna, com braço, com a... Gente, você imagina, porque a palavra de Deus é viva. O que você imagina isso quando ela é viva? Como que ela é viva? Às vezes você tem que começar a ler, irmão, e se perguntar, se questionar, mas viva e eficaz. Aí para ajudar, né, como uma espada penetrante de 2 gumes. Então assim, porque a palavra de Deus, logos, é viva, ou seja, a palavra de Deus não é morta. Se ela é viva, ela vai trazer vida. Amém? Se ela é viva, ela traz vida. Irmão, já ouviu que tem um exemplo, a música? Faz tempo que é para me pregar sobre a música na igreja, eu não dá. Mas existe música que ela é melancólica, ela te deixa para baixo, ela faz você se angustiar, né? Tem música que você escuta e você já quer tomar um copo de cachaça. Tem música que você escuta e você já quer ir para a roça, um enxadão nas costas, você já quer plantar uns pés de café. É sério, não é, irmão? Aí quer ver quando briga com a mulher ou com a namorada, aí vira um satanás para ouvir essas... Isso não é coisa nossa, tá? Estou dizendo assim, o cara ouve aquelas músicas, irmão, você entra em depressão. Então assim como a palavra de Deus é viva, e um hino, como aquela palavra diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O hino que foi nascido no Espírito, ele tem o poder de te levantar. Você está prostrado, ele te levanta, ele te traz ânimo, ele te ergue. Você pode ouvir 10 vezes no dia, você não vai enjoar, porque ele traz vida para a tua vida. Você escuta uma música, irmãos, esses sertanejo desse povo agora que está saindo agora, ixi, você pede para morrer. Aí você não entende por que tem um bar na esquina. O cara, em vez de estar em casa, com a família, em vez de estar, sei lá, irmão, assistindo a Netflix, mas está ali, irmão, tomando cachaça e ouvindo umas músicas que só louco. Você vê, os caras têm um prazer, irmão, de que esse carro coloca um som, coisa mais horrível do mundo. Tem uns cantores que você não entende o que os caras falam, mas aquilo entra na alma do homem, né? Que a música, ela tem o poder de entrar na alma do ser humano e deixar ele melancólico, deixar ele triste, é a mesma coisa, ou irado, deixar ele para baixo, ou desinchar a vida da vida. E uns até se suicida, né, por causa da música. Mas veja bem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem o poder de separar entre as juntas, entre a medula. Irmão, depois que o nosso espírito, depois que é soprado o espírito, o fôlego de vida em nós, não tem mais como separar a alma do espírito. Mas a palavra de Deus é a única que separa. A palavra de Deus é a única que separa a alma do espírito. Por quê? Ela define espírito e alma. Tem um texto na palavra, irmãos, que Davi, ele fala assim, Asaf, ele fala assim, que ele ouviu todas essas instruções do Senhor, que o Senhor vinha sobre ele, mas a alma dele recusava ouvir os conselhos. É como se um exemplo, como se a alma de Asaf recusasse a palavra sobre ele, porque ele estava passando por tanta luta, tanta tribulação na vida dele, que chegou num momento que a alma dele estava recusando até a palavra de Deus. Mas aí o que a palavra vem? A palavra é espírito.
Mas ele diz assim, mas eu insisti, até que ela veio. Então assim, irmãos, ela é a única que separa sentimentos de alma e sentimento de espírito. É a palavra de Deus. Vamos lá. Hebreus, né? Nós falamos, é vivo e eficaz, Hebreus 4:12. Hebreus também 5:13. Não está experimentado na palavra. Vamos ver lá, Hebreus 5:13. Está pertinho aqui. Qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O que seria alimentar de leite? O que seria? Irmão, você sabia que tem palavra que, se for pregada dentro da igreja, choca a fé de pessoas? Se for uma palavra mais dura, as pessoas ele fica chateado. Nossa, pastor, hoje a palavra foi muito dura com a gente. Então, sim, por quê? Porque a igreja foi ensinado com leite. O que é leite, irmão? Leite é para menino, né? É um mingauzinho de aveia, um negocinho mais leve. Então, assim, aquelas palavras pesadonas, né? Mais profunda, de ter que dar conta para Deus um dia, de juízo final, e pregar sobre o inferno. Porque pregar só coisa boa, irmãos, é muito bom. Mas assim, esse tipo de pessoas, eles não estão experimentados na palavra ainda. Porque aquele que está experimentado na palavra, a palavra pode vir, irmão, sabe quando você mete esse ossinho aqui, ó, numa quina de um banco? Já bateu isso aqui? Aqui você vê até estrela, você sobe lá em cima e volta. Sabe aquela palavra que te pega, esfrega o teu focinho no chão em cima? Sai todo lambuzado, mas você sai do outro lado dando glória. Aí você fala, eita lasqueira, Jesus, que porretada mais boa do mundo. Pode falar, irmão. Isso, entendeu, irmã, irmão? Ela gostava da palavra, por exemplo, assim. Eu entendi que a irmã falou, só que muitas pessoas pegou uso e costume e baseou o céu em cima dele, nunca podia, né? A gente tem que ter compromisso, sim. É ordem de decência, é modelo, né? Anda pelado. Às vezes, quando vem uma mensagem assim, irmão, daquela de pegar a gente pelo cabelo, de ter compromisso com as coisas, fala muito relaxado, né? Fala, um bando de relaxados, vocês não oram, vocês não lê Bíblia, vocês não faz isso, vocês não faz aquilo outro, a gente fica chateado, né? Olha aqui dentro da Bíblia aqui, ó, para onde que vocês são um servo mau e negligente, né? Imagina João Batista, um bando de cobra. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? A ira de Deus vai vir sobre a... Aí ficam os crentes com a cara para cima, sem compromisso dentro da igreja. Você entendeu como que é? É difícil. Então, sim, irmão, o crente, tem muito crente que ele gosta de apanhar. Não é que ele gosta que está batendo, porque ele começa a olhar para o outro e dá glória. Eita, glória a Deus, fala mesmo, Jesus, né? Aqui não tem isso, glória a Deus, né? Não tem. Jesus vinha pegar a gente aqui pela... É igual a Bíblia fala assim, que ele ia colocar um anzol, irmão, no nariz do camarada lá. Para quê? Para onde virar, ele vai ter que fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, quando a palavra for dura, baixa a sua cabeça, glorifique a Deus. Se eu estou ouvindo é porque eu mereço. Se eu não devo, glória a Deus por isso. Você entendeu? Não, fala mesmo, Jesus, mas não é para você, porque se fosse para você, você falava. Você quer que fale para o outro. Entendeu? Então fica na sua. E deixa a palavra vir moendo, porque, irmãos, a palavra às vezes, faz tempo que eu lembro da palavra do Abel e do Caim, que foi, acho que a última palavra que deu uma porretadazinha na gente. Mas de lá para cá é meio manteiga a mensagem. Mas quando o Senhor resolve, é aquele negócio de compromisso. E é verdade. A gente não se prepara para vir para a casa de Deus. Lembra disso? Não se prepara para vir à casa de Deus. Chega aqui de qualquer jeito, já doido para ir embora. As coisas não acontecem. Aí o louvor não flui, a mensagem não toca. Aí a gente coloca a culpa em meio mundo e a gente fica com a cara para cima. Aí o culpado ainda é alguém. Não é, a culpa não é minha. Então isso que a gente tem que prestar atenção. Mas veja bem, é o que está dizendo ali, né? Experimentado na palavra,
em outras palavras, lê de novo para nós, Ronaldo. Hebreus 5:13, você tirou? Isso. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aí não precisa nem traduzir, já está dizendo tudo aí. Tá bom? Então, fala, pastor. Não tem, pastor, verdade. E na carne, aí dói. É aquilo que falou. Do jeito que vinha a palavra, você deve, glorifica. Você não deve, glorifica também. Né? Aquele que está alinhado, para ele está de boa. Ele está fazendo a parte dele. Ele já ouviu falar da carapuça, né? Vamos dizer o outro, na minha não serviu. Na outra também não, mas quem sabe vai servir para o outro. Mas, e assim continua. Então, assim, leite, né? Ou seja, eles não estão experimentados na palavra porque se alimenta de leite. Não pode ser uma palavra mais dura, mais pesada. Se for mais dura, mais pesada, vai chocar. Irmão, tem lugares, eu me lembro faz tempo que eu fui num lugar, o pastor pediu para mim não pregar a respeito de um determinado assunto. Já aconteceu isso. Um exemplo, irmãos, igreja que é muito rica, que tem muita gente poderosa, e às vezes o cara tem lá 3, 4 mulheres, né? Tem amantes. Aí vem o pregador lá, mandado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai, através da boca do pregador, vai falar. Aí ele fala, não prega sobre isso aqui não prega sobre aquilo lá assim não prega sobre isso. Aí não é a gente que vai pregar, é o Espírito de Deus que vai trazer a palavra. Então esse que é o problema, né? As pessoas, porque se for pregar contra o adultério dentro da igreja, vai chocar o fulano, e o fulano pode ficar chateado e não vir mais na igreja, né? Porque o dízimo do fulano é muito grande, é muito importante para nós, vai fazer falta. Que morra o dízimo e morra o fulano. Mas que prevaleça a palavra de Deus dentro da casa de Deus. E, verdade, pastor. Amém. Tiago 1:22, ele diz assim, sedes praticantes, né, da palavra. Abriu aí? Pode ler para nós. Tiago 1:22, onde o presbítero Ronaldo leu, diz assim, irmãos, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá bom? Não precisa traduzir isso aqui. Seja praticante, tá? Seja aquele que ouve, seja aquele que cumpre. Por quê? Sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Por exemplo, você está no meio de uma multidão, você está ouvindo. Mil, bum, 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 blá, blá, blá. Mas escutar é diferente. Escutar é você se reter só aquilo. Em outras coisas. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que está enganando ele mesmo. Né? Ele mesmo faz de conta que ele... Então, assim, aquela pessoa que só ouve, mas não pratica, ele está enganando ele mesmo. Enfim, a Bíblia diz não faça, ele faz. A Bíblia diz não vai, ele vai. A Bíblia diz faça isso e aquilo, ele não faz, ele não faz. Ele é só ouvinte. Irmão, eu tenho medo daquele tipo de pessoa. Eu gosto de ouvir, eu amo ouvir, mas você pode ver que nunca muda. Então só ouve, mas nunca pratica aquilo que está sendo falado. Amém? Passa para o próximo, querido. Veja bem, a palavra logos de Cristo habita em vós, tá? Abundantemente, ricamente. Colossenses 3,16 vai dizer isso, que a palavra de Deus habita em vós, ricamente, abundantemente, que a palavra venha sobre nós. A gente tem que começar a pedir a Deus, irmãos, isso é a oração que a gente tem que começar a pedir. Deus, abra meu entendimento, abra o meu espírito, para que eu esteja no mesmo nível dessa palavra, que eu esteja no mesmo espírito que essa palavra vai ser ministrada nessa noite, que eu possa alcançar essa palavra sobre a minha vida, e dar valor à palavra, irmãos, e orientar na palavra. Um exemplo, os irmãos da Cristã do Brasil, eu vou falar irmão, porque aqueles que lê Bíblia lá dentro, irmãos, eles são diferentes daqueles que só escutam. Eles te cumprimentam igual, eles entendem as coisas, mas assim, eles têm uma coisa muito forte, é a palavra de Deus. Eles saem da casa já pedindo orientação da palavra, pedindo a Deus que, olha,
tudo que eles vão fazer, eles vão basear na palavra. Nem que se lasquem, mas eles vão fazer baseado na palavra. E é coisa que nós, irmãos pentecostais, já não faz. A gente vai lá hoje ver o que vai acontecer. Deus falar, falou. Deus não falar. E quando Deus fala, a gente não absorve nem 40% do que foi falado. Então, assim, fica intertido. Veja bem, que Cristo habita em vós abundantemente, que a palavra habita em vós, que ela haja lugar em vós. Tá? A palavra escrita deve habitar em nós ricamente, a palavra escrita. Eu tenho que ler a palavra. Deve estar dentro de nós abundantemente. Eu tenho que ter versículos, irmãos. Você não é obrigado a guardar versículos. Para citar, olha, lá em Mateus 6 vai falar da oração do Pai Nosso. Lá em Salmo 91 vai falar não sei o quê. Lá em Jeremias 31 vai dizer, não. Mas se você puder fazer, também é bom, entendeu? É louvável isso, se você puder fazer. Mas que a palavra escrita deve habitar em nós ricamente, deve estar dentro de nós abundantemente. Devemos ler, meditar, decorar esta palavra. Devemos estar entre aqueles que simples, né, que o simples mencionar de um fato das Escrituras é o suficiente para que saibamos o seu conteúdo. Pelo menos em linhas gerais, tá? Isso é fundamental. Um exemplo. Bom que toda mensagem que o pastor fosse pregar na igreja, ou o obreiro fosse pregar, eu já li esse texto. Eu já passei por esse texto. Porque tem texto dentro da Bíblia, irmão, que, por exemplo, mesmo que eu nunca preguei, mas eu tenho que ler. Então, assim, bom seria se como diz ali, né, vai mencionar a Escritura, a forma só de mencionar é o suficiente para que saibamos o seu conteúdo. Mais ou menos, porque daí vai encaixar com aquilo que eu já tentei entender, não entendi, mas agora eu vou compreender. Pelo menos em linhas gerais, isso é fundamental, pois sem o conhecimento da palavra escrita, nunca chegaremos à experiência da palavra viva, ou seja, o rema. O Logos é o fundamento do rema, como já aprendemos anteriormente. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro, devemos ter a mente cheia do Logos, para que o Espírito Santo nos traga o rema. Para nós tomar o café, irmãos, veja bem, primeiro, nunca chegaremos à experiência da palavra viva, tá? Aí você pergunta assim, pastor, e aquela pessoa que nunca veio na igreja? E quando ele veio na igreja, ele foi tocado pela palavra. E daí? Porque aqui está dizendo que eu tenho que ter, aqui está falando que eu tenho que ter um pouco de conhecimento para que eu possa ser tocado pela palavra rema. Mas eu conheço aqui, um exemplo, eu posso pegar o Reginaldo ali, o Reginaldo entrou nos mantos, não sei se o Petro chegou a acontecer também, pessoas que vieram para a igreja segunda, terceira, 4 vezes, que veio, quinta vez, chegou lá e o Espírito de Deus tomou ele. Você entendeu? Porque ele não tinha o conhecimento, mas qual que era o conhecimento que ele tinha? Ele sabia que existia um Deus. No espírito dele, sabia que existia um Deus, mas agora, irmãos, como ele abriu o coração para a palavra entrou, ela então veio trazendo libertação na vida dessa pessoa. Que eu estou dizendo assim, depois que a gente aceita Jesus, recebe a palavra, agora nós somos obrigados a ouvir a palavra, ler a palavra, para quê? Para que eu possa viver de revelação em revelação, pastor? Também. Revelação em revelação dentro da palavra de Deus. Em outras, né? Dizendo ali, nunca chegaremos à experiência da palavra viva sem antes nós termos o Logos, sem ter o Logos como fundamento. Como já aprendemos anteriormente, né? Primeiro o que é natural. Primeiro é a leitura que você está fazendo, para depois vir o espiritual. Tudo primeiro é o natural, para depois vir o espiritual. Tudo que você vai fazer, primeiro é natural, depois o espiritual. Para que Deus possa concretizar nas nossas vidas. Amém, irmão? Amém, irmãos? Vamos continuar então? Isso. Irmãos, agora nós vamos passar por rema. Aí você pergunta, para que eu tenho que aprender isso, né, pastor? Aí você vai discernir, irmãos, porque dentro da igreja, numa igreja pentecostal, existe uma forma que Deus ele se manifesta dentro da palavra. É aquilo que nós estamos falando aqui. Existe a leitura escrita, lida, existe a palavra
viva por trás daquilo que foi lido, tá bom? Em nome de Jesus. Agora vem lá, a Bíblia, né? Veja lá, o rema. Não sei porque tem Bíblia ali, mas tá bom. Rema tem um significado muito diferente do logos. Enquanto o logos é a palavra falada no passado, que se tornou escrita. E o rema é a palavra de Deus que está falando conosco pessoalmente. Um exemplo, enquanto o rema significa, tem a diferença de um do outro, enquanto o logos representa a palavra falada no passado, que se tornou escrita. Como que eu vou explicar isso aqui para os irmãos? Por exemplo, a gente lê lá, Jesus ensinando, a bem-aventurança. E Jesus subiu no monte alto, e chegou, aproximou-se dele, os discípulos, ele começou a falar, bem-aventurado, isso. A ideia, a gente vê, foi aonde? Lá no passado, né, irmãos? Foi algo lá do passado. A palavra que foi lida, foi escrita, ou seja, enquanto a palavra é falada no passado, e que se tornou escrita. Falou e se tornou escrita, mas lá no passado. Vocês, irmãos, vão entender isso aqui. E agora, o rema, o que é o rema? O rema fala agora. Não importa o tempo que ela foi escrita, 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, não importa. Ela vai falar conosco agora. Ela vai falar conosco atualizada. Enquanto a outra, eu vou contar uma história, entendeu? Eu vou falar de uma história, igual domingo, nós contamos uma história. Sansão, lá lemos Hebreus, contou a história de homens que se destacaram pela fé. Então assim, aquilo que, enquanto a palavra falada no passado, tá? Lá no passado, que se tornou escrita, alguém narrou a palavra, alguém contou o que aconteceu com Sansão, contou, falou, palavra, aí foi escrita, se tornou escrita. Está entendendo ou não, irmãos? Amém? Toda história, narraram, falaram, palavra, mas se tornou escrita, mas lá no passado. Aí qual que é a diferença? Agora, um exemplo, né? O rema é a palavra de Deus que está falando conosco, pessoalmente. Aquela palavra que está queimando em nosso coração, vejamos algumas passagens do Novo Testamento em que a palavra rema é usada. Um exemplo, irmãos, enquanto a palavra escrita, né, a palavra, o logos, ela parece que a gente lê, ela serve lá para trás, mas quando a palavra viva, a palavra rema vem, é como se fosse para agora. Um exemplo, a gente vai ler sobre Davi. Davi estava lá, foi levar pão e leite e queijo para os seus irmãos, lá no passado. Aí a gente vai trazer agora, não é exegese, tá, irmão? O que é exegese? Né? É a tradução, é igual a homilética, a hominêutica, a tradução do texto. Não é uma mensagem expositiva, não é uma mensagem tipo assim, textual, não é isso. É que a palavra ela tem o poder de ser trazida para os nossos dias e falar conosco, nesse sentido. Veja lá, Mateus 4,4. Vamos lá? Jesus falou lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, ou em outras traduções, que se procede da boca de Deus. E ou seja, o que saiu da boca de Deus é o rema. Mateus 4,4, Jesus falando, né? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Quando eu falo que está escrito, eu estou falando do logos. Está escrito. A palavra escrita. Aí agora ele vem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você consegue enxergar que a palavra que sai da boca de Deus, pastor, mas todas as palavras que foram escritas não saiu da boca de Deus? Você não fez essa pergunta ainda? Porque toda a escrita foi inspirada por Deus. Só que toda essa inspiração, ela foi para um papel. Escreveu lá, Mateus, Marcos, João, Lucas, todos os textos. Mas ainda por trás dessa escrita tem o tchan, né? Aquela luz que acende, tem a revelação, tem o rema da palavra de Deus.
Então, assim, como disse lá, toda a palavra, né, Jesus falando aqui, nem só de pão vive o homem, tá? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca, ou seja, olha o que ele está falando. Quando você lê essa palavra, nós estamos lendo agora. Ela serve para agora. É como quem fez o português aí, que eu não sou muito chegado, mas assim, pretérito, passado, presente e futuro. Aí Jesus falou para uma multidão há mais de 2000 anos atrás. Mas ele fala assim, ó, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, se for pregar ela agora, ou seja, a palavra que saiu da boca de Deus. Quando, irmãos, interessante, ele fala assim, quem dá a palavra? Não é Deus? Mas a palavra já não está aqui? Você está entendendo? Eu acho que vocês não estão entendendo. Por exemplo, a Bíblia, sua Bíblia, não é a palavra? Aí, irmãos, eu estava orando e Deus me deu, mas por que Ele vai te dar a palavra? Não está aí já? Está aí, você não abriu a Bíblia? Não abriu Mateus 4,4? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus? É isso que eu estou tentando dizer para os irmãos. O Logos está aqui. Que foi falado está aqui. Mas agora existe a vida, existe a revelação por trás daquilo. Então o que saiu da boca de Deus é o que trouxe vida. Quando Deus assoprou nas narinas de Adão, Ele soprou pela onde, irmão? Pela boca. A palavra de Deus soprou fôlego de vida. A palavra de Deus é vida. Quando soprou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Por exemplo, no culto, se a gente der liberdade para o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar em todo culto. E Ele vai falar de uma forma diferente que está escrito. Está escrito, mas Ele vai agir diferente. Parece que aquilo que está escrito vai saltar, vai criar vida e vai entrar no meu coração e eu vou sair daqui animado, entendeu? Cheio de graça e cheio de vida. Então, se nem só de pão vive o homem, a gente sabe que o pão que está falando ali é o comer. O comer. Eu aprendo que a palavra de Deus é pão. Sim ou não? Quem é o pão que desceu do céu? Vai lá, irmão, só quem sabe. Jesus. Sim ou não? Jesus é o pão. Aí ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, é a ceia, pastor. Mas se Ele é o pão e Ele é o verbo, então quer dizer, a palavra de Deus representa pão. Existe um pão que a gente come, você já viu o pão que eu estou tentando explicar para você aqui? É o pão comum. Mas ele fala, nem só de pão vive o homem. Um exemplo, crescer na graça e crescer no conhecimento. Porque se nós estamos aqui só no conhecimento, irmão, a gente está comendo pão demais. Vai engordar. Vai ficar com a cabeça desse tamanho de Bíblia. Mas o que Deus Ele quer? Ele quer aquilo que sai da boca de Deus também. Palavra com vida, palavra com graça, palavra com espírito, palavra com sabedoria. Não sei, um exemplo, o louvor. Começou o culto, o louvor, ele é para preparar. O louvor é a preparação da palavra. Irmão, Deus pode tocar você no louvor? Pode. Você pode ser cheio do Espírito Santo no louvor? Pode. Você pode ser curado no louvor? Pode. Lógico que pode. Mas o louvor, ele é a preparação para a palavra. Entendeu? É a palavra. O mais importante, irmão, num culto, é a palavra. Não é a oferta, não é o louvor, porque é a palavra, porque é a hora que Deus vai falar conosco. O louvor eu estou louvando, eu estou entregando alguma coisa para Deus. O louvor invoca a Deus. Quando eu invoco a Deus, a presença dele vem. Aí a hora da oferta é a hora de eu dar meu presente. E eu invoquei, ele veio, eu dei o presente, agora ele vai falar, através da palavra. Entendeu? Então, sim, o rema é só baseado na palavra. Tá? Só baseado dentro da palavra. E, então, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Tá? O termo usado aqui no original grego é rema. Tá? Porque que saiu da boca de Deus. Isso significa que logos é a palavra escrita, não pode nos alimentar. Um exemplo, o logos, irmão, lembra que Paulo fala assim, existe corpo natural e corpo espiritual. O meu corpo precisa ser alimentado. Eu leio a Bíblia, eu posso
ouvir no dia inteiro, eu posso ouvir mensagem o dia inteiro, mas o meu espírito precisa ser alimentado. E como que o meu espírito é alimentado? Com a palavra viva, com o rema. Aí ele é alimentado. Porque assim, os irmãos sabem que o conhecimento, ele não alimenta. Ele até te deixa alegre por algum tempo. Mas depois aquele conhecimento, ele é guardado em algum lugar aí no mar do esquecimento da nossa cabeça, que a gente nem lembra mais depois. Agora a palavra que nós alimentamos dela, ou seja, quando nós nos alimentamos, nós alimentamos o nosso espírito. Aí nós temos vida, temos graça, tá? Aí vamos lá, o termo usado no original grego é o rema, e significa que o logos, a palavra escrita, ela não pode nos alimentar. Somente o rema pode nos nutrir em nosso espírito. Tanto o logos como o rema são a palavra de Deus. As duas são a palavra de Deus. Mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, enquanto a última é a palavra de Deus falada a nós em uma ocasião específica. Irmão, se você não estiver entendendo, você pode falar, pastor, não estou entendendo nada disso aí não. Você não está entendendo nada? O logos, você entendeu o que é o logos. Por exemplo, você está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia da sua mãe. Sua mãe tem Bíblia? O que está escrito aí é logos. Toda essa escrita aí, você entendeu? Ó, de Gênesis a Apocalipse é o logos, tá? Aí um exemplo, você estava na igreja domingo? Não estava. Você lembra num culto aqui na igreja, que você foi tocado na palavra? Você lembra mais ou menos assim? Mais ou menos você lembra mais onde foi pregado, mais ou menos? Vai ser difícil, né? Meu Deus. Ele é sincero. 2, 3, mas tudo bem. Faz parte, Gabriel, faz parte. Um exemplo. Um culto que se você chegar ali, você sempre senta lá no fundo. E você prestar atenção na palavra. Um exemplo. Por você ser uma adolescente, isso não quer dizer que você não desanima. Lógico que você desanima. Mas um exemplo, você estava com uns barulhos de carriola na cabeça. Vou falar na tua linguagem. Você estava com uns barulhos de carriola. Aí de repente você ouviu o pastor ou um obreiro, o presbítero Reginaldo, qualquer um dos irmãos pregou. Aí quando aquela palavra veio até você, aí você mudou a sua atitude. Você saiu mais alegre, você saiu mudando o teu pensamento. Essa palavra é o rema, que mudou a sua ação, por exemplo, você estava desanimado. Ah, mãe, quero mais ninguém não. Aí o Espírito veio através da palavra e tocou em você. Então quando você lê a Bíblia, é logos. Quando você vem no culto que o pregador prega, que aí você dá um salto, que você se anima, que você fica alegre, você está desanimado, você se enche de ânimo de novo, aí é o rema por trás daquilo que foi lido. A vida que estava na palavra saiu e veio até o teu espírito e você se encheu de vida. Amém ou não? Entendeu agora? Então tá. 3 anos. Ei, Gabriel. Vamos continuar, né? Brincadeira, tá, Gabriel? Brincadeira. Vamos lá, irmão. Isso significa que logos é a palavra escrita, não pode nos alimentar. Um exemplo. Pastor, então por que adianta eu ler a Bíblia se não vai me alimentar? Você vai ter o conhecimento, irmão. Você vai ter o conhecimento. Por isso que o crente não pode se ausentar da igreja. Por isso que o cristão não pode se afastar da palavra de Deus. Porque quando você pode ter um monte de conhecimento que seja, mas se você não ouvir a palavra, irmão, revelada, o seu ser espiritual, ele definha. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu escuto mensagem em casa, e não sei o quê. Uma coisa é você ouvir pela internet. Outra coisa é você... Olha que ouvindo pela internet causa efeito. Eu sei que tem pessoas que mudam ouvindo uma mensagem. Mas não tem coisa melhor do que ao vivo. E a cores. Não tem coisa melhor do que Deus se manifestar aonde você está. Até porque, quando você vem para o culto, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa que você não faz na tua casa. Você começa dizendo, vamos ler um texto, vamos começar o culto aqui em casa. Você não faz isso. Aí vamos cantar agora 3 louvor, que é tradição, né? 3 louvor. Aí de repente vem a oferta. Você vai ofertar lá também? Você não vai fazer. Aí vem a palavra. Quem que vai pregar? Você ou você vai ouvir o pregador?
Então a diferença de você em casa para o culto, aqui é isso, porque aqui você está num ambiente de culto. Você tem que colocar isso no teu coração, está num ambiente de culto, eu vim aqui adorar o Senhor. Então vai ter a parte com a abertura, leu o texto, cantou os hinos, vem a parte da oferta, não tem problema, mas o irmão ofertou. E agora vem a parte da palavra, de ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Tem gente que duvida, né, que isso resolve a vida de alguma coisa. Faz o teste com Deus. Se Deus realmente fala, e se você está falando do teu coração, Ele vai mostrar para você que a palavra dele é viva. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu já ouvi muito isso. A pessoa fala assim, pastor, parece que você estava lá na minha casa. Você ouviu tudo que eu falei. Quando eu cheguei aqui, a palavra veio e encontro aquilo que eu estava precisando. Quem já aconteceu isso na sua vida? Você entendeu? Por quê? Porque foi lido um texto lá atrás, lá no passado. Mas aquele texto, ele veio como se fosse atualizado para hoje. Então, essa é a palavra, né? Ou seja, direcionado. Vamos lá. Somente o rema pode nutrir o nosso espírito. Tanto logos como rema são palavras de Deus. Mas a primeira palavra escrita, mas primeiro é a palavra escrita. Enquanto a última é a palavra de Deus falada em nós em uma ocasião específica. Nunca esqueça. Começou o culto, que jeito? Palavra lida, palavra escrita. Primeiro é o natural. Primeiro é tudo aquilo que está escrito. Primeiro irmão, é igual o primeiro hino. É difícil nós engatar a segunda, a terceira. Eu não sei, mas como que eu vou explicar para os irmãos? Às vezes o primeiro louvor que a gente canta na igreja, é muito difícil a igreja pegar fogo. Difícil. A não ser que a gente faz uma vigília, já está todo mundo para lá, né? Aí quando vai cantar um hino, começou com oração, geralmente, o primeiro hino é difícil, porque começa na carne, começa na alma, começa no corpo. O primeiro hino é assim. Então, primeiro é o natural. A gente vai começar aqui no natural, mas vai ter que sair do natural e passar para o espiritual. Esse que é a questão da coisa. Passa o próximo para a gente já encerrar. Veja bem, certa vez o irmão recebeu a notícia que seu filho fora atropelado. O irmão logo abriu a Bíblia, aleatoriamente leu em João 11:4, que diz assim: esta enfermidade não é para a morte. O irmão ficou em paz e chegou a mesmo se alegrar. Quando, porém, chegou ao lugar do acidente, descobriu que o seu filho morrera instantaneamente. Quantos daqui, irmãos, que já abriu a Bíblia para fazer esse tipo de prova, deu tudo errado? Quem já fez? Eu já fiz. Por que deu errado? Veja bem, esse irmão recebeu a notícia que o filho dele sofreu um acidente. Aí a palavra foi lida em João 11:14, que essa enfermidade não é para a morte. Ele estava doente, irmão? Ele sofreu um acidente? Ele não estava doente. Aliás, essa enfermidade não é para a morte. Então, o que ele já ligou uma coisa com a outra? Já associou. Então, o acidente que ele sofreu não é para a morte. É para a vida. E ele se anima. Porque, irmão, Deus o livre, você está na sua casa, para longe. Isso aqui, a gente recebeu a notícia que o filho da gente sofreu um acidente. Né? O crente que ele anda baseado na palavra, ele já se angustia, ele vai abrir a Bíblia. Aí cai um texto desse aqui. Isso que aconteceu com teu filho, com a tua filha, não é para a morte. A gente sai baseado com a certeza, dizendo que não vai acontecer. Chegou lá, aí o bombeiro fala, infelizmente ele morreu na mesma hora. Aí você entra em choque. Aí dá a entender que a palavra de Deus mente para você. Aí você fica decepcionado com a palavra e com Deus. Fala, puxa Deus, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. E a palavra, irmão, quando você viu aquele videozinho que circula no WhatsApp? O cara vai pegar o avião. Já viu? Ele resolve meditar na palavra antes de pegar o avião. Aí está escrito lá, hoje mesmo tu estarás lá comigo no paraíso. Ele faz uma cara. Ele faz uma cara, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Hoje mesmo estará lá comigo. E daí? O que você vai fazer? É igual a história do outro lá. Aí o que você faz? Então, irmãos, Deus fala assim, pastor. Fala porque eu já presenciei.
Irmão, só que Deus fala quando há uma sinceridade muito grande em nosso coração. E o caso, irmãos, não é chegar aqui, fazer a caixinha de promessa, sabe? Aquelas caixinhas de promessa que a gente tira um versículo, aí está lá, filho. Irmãos, eles tiram os porretos da Bíblia. Eles tiram. Só coloca coisinha boa. Aí você tira lá, você fiou. Aí que tirou para você, Ronaldo? Aí a do Ronaldo não é muito bom. A minha eu já saio me alegrando. Eu já ri do Ronaldo. O Ronaldo, Deus está cobrando dele, de mim não. Então, sim, a Bíblia não é caixinha de promessa, que eu abro aleatoriamente e aonde está escrito, uns fazem assim, irmão. Faço o dedo assim, aí eu com os olhos, aí coisou, aí achei aqui. Aí caiu Isaías 42, até o 45, irmão. Tu és meu filho, hoje eu te escolhi, eu te amei, e não sei o que, eu dei Seba por amor de ti, né, troquei o seu nome. Então, sim, coisas que a gente gosta. Um dia eu fiz um jejum de 21 dias. Para mim, abrir a Bíblia, para mim ter uma resposta. Pergunta se deu certo. Deu. Porque Deus sabia da minha... Eu não estava brincando com Deus. Mas imagina o pai que sabe que o filho ele está brincando com Deus, pastor? Não. Mas existem coisas, irmãos, que não é assim. Não é assim que funciona. E daí, pastor, como é que faz? E daí, como é que faz o quê? Aí vem lá, essa enfermidade não é para a morte. Aí o irmão chegou lá, o que aconteceu? Né? Será que o que está relatado no Evangelho de João, então não é verdade? A palavra de Deus... Não é verdade? É a palavra de Deus, mas o Logos não é o Rema. Um exemplo, eu sei que tem mensagem que vem no culto aqui, vem o Rema, Deus está falando, conta 3 dias. Aí você contou e não aconteceu. Mas acontece com outro. Vai acontecer com alguém, porque a palavra vem direcionada para alguém ali. Mas não tinha que ser para todo mundo, pastor. Tinha que ser para todo mundo, mas como que você está? Porque quando chega a basear dias e horas e alguma coisa que é do interesse da gente, a gente volta o nosso ouvido para aquilo. E muitas vezes nós estamos aqui desinteressados em algumas vezes dentro da palavra. Aí quando a palavra parece que vai passar por uma coisa que eu estou precisando muito, aí eu me volto. Mas, como diz lá, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela é o rema, ela vem para poder trazer um anelo e um conforto. Deus mandou contar 3 dias, não resolveu? Então não foi para mim. Mas em tudo daquilo que foi falado, você não tirou nada de aproveito? É praticamente possível não tirar. Amém, irmãos? Funciona abrir a Bíblia e pedir para Deus falar? Funciona. Só que você tem que estar... É uma coisa assim que não é regra geral. Mas 99% pode não dar certo. Você tem 1% para dar certo. Como alguns irmãos já tiveram experiência, eu também já tive, né? De ler a palavra e acontecer. Às vezes, irmão, você vai fazer uma visita e lá na visita o Espírito de Deus vem com aquele texto no seu pensamento. Ele se abre, se lê para a pessoa. É como se Deus quisesse falar com aquela família a respeito daquele texto. Entendeu? Então, assim, leu a palavra escrita. Mas Deus sabe em que direção aquela família precisava dentro daquele texto. Então, assim, não somos nós que manipulamos a palavra. A palavra é dele, ele faz como ele quer e na hora que ele quer. E quando ele não fazer do jeito que eu quero, eu não tenho direito de ficar bicudo. Quando ele mandou contar 3 dias e eu contei e não deu certo, então não foi para mim. Então, isso quer dizer que eu tenho que esperar mais um pouco. Esperar, os irmãos sabem, dá febre em cada crente. Ninguém aguenta esperar. Amém, irmão? Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Senhor, que essa palavra de fato venha arder cada vez mais no nosso coração. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado, Espírito Santo. Conceda-nos graça para que nós possamos aprender a palavra e que ela venha crescer no nosso coração, no nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, nós não viemos manipular a Tua palavra como se ela fosse, Senhor, baralho, como se ela fosse, Senhor, meu Deus, uma cartomante, Espírito Santo de Deus, ou pedras de tarô, mas que nós possamos ter experiência de chegar na Tua presença com sinceridade,
porque a sua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito, o Senhor não despreza um coração, Jesus querido, que está ferido e machucado. Todas as vezes que nós entrarmos na tua presença com sinceridade e abrirmos a Bíblia, o Senhor vai falar conosco. E quando nós vimos na igreja, e nós estivermos aqui com o coração contrito, meu Deus querido, e com a alma muitas vezes abatida, o Senhor vai falar conosco com a palavra rema. O Senhor vai usar o pastor, o Senhor vai usar o presbítero, o obreiro, vai usar quem que o Senhor quiser, mas o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado. Sê conosco e nos dê a tua graça. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.